Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe dicas para redação do concurso de Campinas, né? Campinas, São Paulo. A gente vai falar sobre dicas de estruturação e de sugestões temáticas, tanto para o pessoal da educação, tá certo? Tanto para o pessoal da educação, quanto para o pessoal das demais áreas, né? Aquelas áreas de engenharia, arquitetura, o agente administrativo, gestão de pessoas, agente de fiscalização, etc. Tá bom? Então, todos os concursos de Campinas que terão redação podem prestar atenção a essas dicas que eu, professora Júnia Andrade, né, cujo rosto vocês não estão vendo porque eu estou gravando exatamente da área de correções do Turma de redação, né, aqui do escritório de correções do Turma. Então eu gosto de corrigir passando exatamente a tela, não é? Corrigir não, gosto de dar as minhas dicas passando exatamente a tela do computador, porque eu consigo ler na vertical, tá bom? Pessoal, sobre os aspectos do edital primeiro, né, a gente sempre diz para o aluno, você só vai escrever bem num concurso se você prestar atenção no processo avaliativo, ou seja, nos critérios do seu concurso público. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Porque se você não souber exatamente quais são os critérios, não adianta escrever bem num concurso e achar que no outro concurso vai ser replicada a mesma coisa. Não é, porque isso varia de banca para banca. Então, quem está começando a trabalhar redação para concurso principalmente, precisa ter isso em mente. A minha redação nada mais é do que uma produção para cobrir as exigências do processo avaliativo. E isso aí quer dizer o quê? Que existem concursos em que a redação é mais difícil, existem concursos que a redação é bem mais fácil, não é? A gente está falando de um concurso da VUNESP, cuja redação, sinceramente falando, quando se compara com outros concursos por aí, não é nenhum bicho de sete cabeças, é um processo tranquilo. O que faz com que as pessoas errem é o desconhecimento parcial ou total dos critérios avaliativos, tá bom? Bom, vamos então passando aqui rapidinho as normas do edital que eu destaquei os pontos principais para você. Aqui nós temos uma prova em que na redação se espera que o candidato produza uma dissertação. Então você já pode guardar a primeira dica. Dissertação, gente, é produzida com verbos no presente, tá? Do presente para o futuro. Evitem trabalhar com verbos no passado, a gente evita, por quê? Porque sem querer a gente pode cair na narração, tá? Se você puxar para o passado, você pode ter um texto aí narrativo em vez de ter um texto dissertativo, tá bom? Ok? E aqui a banca diz em prosa, ou seja, um texto que vai do início ao fim, não é? Ou seja, um texto que não é poema. A partir da leitura de textos auxiliares, a banca vai te dar uns 2, 3, 4 textos auxiliares que servem como referencial. Gente, a VUNESP é muito chata em relação a esses textos auxiliares. Muito cuidado, porque o aluno fala assim, olha, eu posso me basear em alguma coisa, o texto auxiliar, algum número? A gente diz pode, mas tem que tomar cuidado com a mão, porque se ela entender que houve cópia ou reprodução deste texto, ela pode, naturalmente, fazer descontos bastante elevados aí na sua discursiva. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Ele deverá demonstrar, não é? Ou seja, o candidato, domínio dos mecanismos de coesão e coerência são importantíssimos para esta banca, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado. Gente, a coesão, para quem não sabe, diz respeito às estruturas que ligam as partes do texto. Então, são partículas como conjunções, pronomes, né, que você tem que dominar, numerais, substantivos, a própria concordância verbal, que são responsáveis por ligar partes do texto. Então tem que ter todo um domínio especial dessa parte, porque essa banca exige. Vejam só, cada banca tem um conjunto dentro do assunto redação que vai exigir para sua prova. Quando você fala assim, mas todas as bancas exigem todos os atributos textuais. Sim, mas cada banca pesa a mão um pouco mais ou um pouco menos determinado atributo. E coesão e coerência são atributos assim extremamente valiosos numa prova da VUNESP. Vamos pensar, o que é coerência, professora, que eu nunca sei o que é coerência. Coerência, gente, diz respeito à harmonia, ou seja, ao nexo que a sua redação precisa ter. A harmonia de suas partes internas, né? Ou seja, você entender que o desenvolvimento tem que ter uma relação com a introdução, relação de harmonia é o quê? O que a introdução teve de previsão, né, na sua apresentação, o desenvolvimento precisa
ampliar esta previsão, a conclusão precisa trazer proposta de solução para aqueles problemas que já foram trabalhados. A redação nunca vai ser uma novidade em cada uma das suas partes, ela sempre vai ser uma ampliação daquilo que está previsto na introdução. Então a coerência já começa por aí. Eu só posso trabalhar com um conjunto de problemas que seja bem limitado. Tem que trabalhar causas, efeitos e soluções que combinam essas partes, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Lembre-se de que tudo que você for falar precisa ter nexo com a realidade. Às vezes o aluno traz como solução uma proposta que a gente sabe que não vai acabar com aquele problema que ele levantou. Por exemplo, você vai falar da violência na sua cidade, não é? E aí você aponta, um processo de combate à violência e você diz que aquilo vai eliminar a violência. Esse dizer vai eliminar é muito complicado porque você me apresenta algo completamente incoerente com a realidade. Até porque se fosse para eliminar, bastaria então você fazer esse projeto, mandar para a autoridade pública para que ela sane de vez o problema. Então tem que tomar muito cuidado com o que escreve. A coerência está muito nesse ponto. Tomar cuidado com o que você escreve, tá bom? A discursiva deverá ser manuscrita, gente, qualquer letra, tá? Letra legível, qualquer letra de forma, letra cursiva, seja o que for, tá bom? Em caneta de tinta de cor preta. Então isso aqui eu sempre gosto de lembrar o aluno, porque às vezes o aluno esquece isso e vai para a prova, não é, com uma caneta que não é adequada. Adquira uma caneta transparente mesmo, tá bom? De cor preta. E vá para sua prova com 2 canetas dessa daí, para evitar que você tenha que pagar mais caro no local de prova. Né? Sempre tem alguém vendendo ali que sabe que tem os desatentos da vida. Vamos aí, regra número 3. O candidato deverá atentar para espaços específicos destinados para o rascunho e para a resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado. Gente, muito aluno se atrapalha na hora do concurso, por incrível que pareça. O aluno começa a fazer o rascunho na folha definitiva. E quando ele vai ver, já não tem mais como, porque você não vai receber uma segunda folha definitiva. Tá? Cuidado. Eu vou te dar uma dica que na VUNESP para ser bem claro. É o seguinte, o rascunho na VUNESP não tem linhas marcadas. Né? A folha de rascunho, ela tem lá 30 linhas e nenhuma linha marcada. A folha definitiva, a linha numerada de 1 a 30. Quando você naturalmente tem redação até 30 linhas, tá bom? O candidato deverá observar atentamente os termos e as instruções contidas para a prova discursiva, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. Gente, isso aqui é super importante. Existem determinadas regras da redação que vêm no edital. Existem outras regras da redação que vêm na capa da redação. E você precisa ler. Ali a banca vai te dar instrução se tem título, se não tem título. Às vezes ela vai te dar instrução sobre o mínimo de linhas, sobre o máximo de linhas, ou ela vai reforçar instruções que já estão no edital. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A capa, ela traz alguns critérios que são muito importantes e você precisa estar atento. Então na hora que você pegar a redação, tem que ler com calma, a gente não sai escrevendo sem pensar a redação, tá bom? Certo? Então, tome muito cuidado com isso. Então vamos agora aos critérios de avaliação. A redação do candidato será avaliada de acordo com os seguintes critérios. Gente, esses critérios aqui, quem já faz concurso público vai se lembrar que são critérios que parecem lembrar os critérios da FCC. Porém, a banca faz recortes bem específicos aqui dentro, tá? Eu até grifei alguns aqui. Primeiro, a tendência dela é dedicar 40% da nota para a avaliação do tema, em que ela vai ver se você trabalha o tema do início ao fim. Qualquer fuga significa perda nesses 40%. Se você fugir a totalidade do tema, ou seja, não compreender o tema, naturalmente você vai tirar 0. Né? É muito difícil no concurso o aluno não compreender o tema. Realmente ele sempre compreende alguma coisa. O problema é que é sempre uma compreensão parcial do tema. Em determinado momento o aluno escorrega, ele vai além do tema, ou ele esquece de trabalhar o tema em si e fica muito preso aos seus próprios argumentos. Né, se esquecendo de que aquele argumento, na verdade, é elemento secundário daquele tema central. Então, tomar muito cuidado, porque do início ao fim, o tema precisa estar presente na sua discursiva. Certo? Bom, a parte de estrutura é exatamente a parte em que o aluno mais perde nota. Certo? Engraçado que não é no tema, é na parte de estrutura. Apesar do tema valer mais,
aqui na parte de estrutura. Por quê? Porque aqui a banca joga com seus principais critérios avaliativos, os critérios que ela mais exige, ou seja, os critérios que passam mais os olhos aí dos examinadores da VUNESP. A banca vai observar, por exemplo, se você vai fugir ao gênero tipo textual. O que é isso, professora? Isso aqui, ela estará examinando sempre se você consegue manter o cumprimento da dissertação. Por exemplo, não errar o tempo verbal da dissertação, não deixar de dissertar de forma argumentativa. O que é de forma argumentativa? É sempre no desenvolvimento trazer uma ideia que vai sustentar o seu ponto de vista, mas essa ideia precisa ser corroborada, ou seja, comprovada por alguma fonte, tá? Números, exemplos, autores, etc. Então ela vai sempre observar se você está conseguindo manter esse jogo em campo, se você sabe fazer o jogo da dissertação, tá bom? Então atenção. Outra questão que nós temos, a banca vai avaliar se você, se ao sustentar esse jogo da tese, até acabei de falar sobre isso aqui, se esses argumentos eles estão, vamos dizer assim, de forma organizada no seu texto. O que quer dizer apresentação de argumentos de forma organizada? Por exemplo, fazer uma previsão na introdução. Argumentos, gente, são ideias, tá? Argumentos são ideias. As estratégias argumentativas é que serão usadas no desenvolvimento, porque elas vão comprovar seus argumentos, suas ideias. Então isso tem que estar mais ou menos pronto na sua introdução. Ou seja, previamente apresentado um conjunto argumentativo. E depois você vai fazer o quê? Você vai ampliar esses argumentos por meio dos mecanismos de comprovação. Veja que a banca vai analisar isso na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Todas as partes da redação da VUNESP precisam dialogar, tá bom? Entre si. Mas a banca ainda vai avaliar, preste atenção, hein? Se você trabalha de forma objetiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ela te der um tema, você não pode demorar a falar do tema. Às vezes o aluno fica contextualizando muito para depois atingir o tema. Então isso na VUNESP é um erro sério. A VUNESP ela quer que você logo decida a sua posição em relação ao tema ou seus argumentos em relação ao tema. Ela quer saber o que você vai trabalhar e de que forma você vai trabalhar esse tema. E exatamente você decide isso onde? Exatamente no primeiro parágrafo e de preferência nas primeiras linhas, tá bom? Certo? Tome muito cuidado, tá? Para você não usar a primeira pessoa do singular, o eu não serve, e nem a segunda pessoa, que seria o tu, tá certo? Nem do singular, e detalhe, cuidado que a banca não aceita também a do plural. Então, muito cuidado aqui. Para que você não escorregue, eu sempre falo para o aluno, use a terceira pessoa, tá bom? A terceira pessoa é o quê? Em vez de falar penso, não, tá? Imagina-se, pensa-se, tá bom? Reproduz-se, mas não fique trabalhando na primeira pessoa, porque isso é danado e que a banca vai te penalizar bastante, tá certo? Gente, cuidado, não é? Com alguma referência que às vezes as pessoas fazem, por exemplo, um pouco fora do texto. Como a banca vai te dar uma coletânea de textos, é muito comum que o aluno diga isso aqui, ó. Ele fala assim, como afirma o autor do primeiro texto, o autor do texto 1, o autor da coletânea. A gente não faz esse tipo de afirmação. Se você quiser fazer afirmação sobre esses autores, você tem que trazer esses autores para o texto e aí dizer, né, dizer segundo o autor, sempre usando expressões desse tipo, ó, segundo o autor, mas não faça referência fora do texto, tem que trazer o autor para o texto, tá? Segundo o sociólogo, tá certo? Então tome muito cuidado, de acordo com o sociólogo, evite falar que ele afirmou alguma coisa, o autor disse, o autor defendeu, tá bom? Também tome cuidado com esses verbos, porque você não tem um texto oral ali, você tem um texto escrito. Então a afirmação ela é da fala. Tomar cuidado com essas referências também, tá? Outra questão para a qual chamo sua atenção, na parte da coerência, né? A banca vai querer saber exatamente aquilo que eu já tinha afirmado antes, sobre a pertinência dos argumentos que você vai mobilizar para a defesa do seu ponto de vista e a capacidade de encadeá-los. Isso quer dizer o quê?
O que você previu na introdução precisa ser espelhado no desenvolvimento, tá bom? Se na introdução você trabalhou com 3 causas, essas causas terão que ser ampliadas em ordem em cada parte do desenvolvimento. Daqui a pouco eu demonstro isso para vocês, tudo bem? Então, cuidado. A banca também vai observar, não é? E ela vai julgar como negativa a presença de contradições. Então, gente, tome cuidado com a contrapartida. Às vezes, em algum curso de redação, o professor, por exemplo, por trabalhar muito com Enem ou trabalhar com vestibulares, olha o cuidado, hein? Às vezes o professor diz assim: ah, você tem que apresentar uma ideia a favor e uma ideia contra em relação ao tema, porque aí você não vai ser muito radical. Às vezes os professores falam isso. No concurso não pode acontecer isso, não, em hipótese alguma. Preste atenção, porque uma redação para processos vestibulares, Enem, esse tipo de coisa, ela costuma ser bem diferente da redação no concurso público. Porque no concurso você precisa ser objetivo e linear. O que você decidir aqui em cima é o que você vai trabalhar embaixo no desenvolvimento, tá bom? Então cuidado com contradições. Ah, mas e a contra-argumentação? Aqui não pode. Aqui é muito perigoso. Porque se você não souber fazer uma contra-argumentação e ela acabar negativando alguma ideia sua, aí já era, tá? Você corre de entrar em contradição e ter uma perda de pontos irrecuperável, tá bom? Porque a VUNESP ainda tem esse problema. Se você for para fase recursal da VUNESP, você vai suar muito. A banca é muito difícil, tá certo? Em ceder a recursos. Então tome muito cuidado. Vamos lá. A falta de desenvolvimento das ideias ou a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Gente, a conclusão, ela precisa estar totalmente alinhada com o que você trabalhou enquanto problemática. Então tome cuidado, porque às vezes as pessoas vão trazer conclusões que são muito utópicas, ou seja, muito românticas, e que têm pouca validade para se minimizar algum problema que foi trabalhado ao longo da redação, tá bom? Então, de olho. Outra questão importante, vamos agora para a parte da gramática e do seu vocabulário. Em expressão, parte em que a banca também dedica cerca de 30% da pontuação, não é? A gente vai saber dessas dedicações, gente, quando sai a nota, infelizmente, tá? Mas geralmente é isso aqui, pegando que a nossa experiência com o VUNESP, né, em concursos pretéritos. Então vamos lá. Aqui a banca continua analisando a coesão, olha só que terrível, e analisando a dissertação, mesmo aqui. Porque aqui você vai ter recursos da língua que serão responsáveis por essas duas partes. A coesão são os recursos que vão ligar a sua redação, né? Recursos anafóricos, catafóricos, ou seja, pronomes principalmente, substantivos, né? Substantivos que vão substituir outros para fazer essa ligação, as conjunções, etc. Ela vai olhar a riqueza desses dados, tudo bem? Desses elementos. E aí, ela vai também observar, não é, se você trabalha empregos verbais que são adequados a uma dissertação, né, empregos de advérbios que são adequados à firmeza da sua dissertação, se você tem certeza de alguma coisa, se você não tem certeza. Os advérbios, eles são muito bons para a dissertação porque eles auxiliam o processo verbal dela, tá bom? Então tudo isso vai acontecer. E a banca vai analisar também os recursos gramaticais, não é? A ortografia, a acentuação, a emprego de classes de pronomes relativos, principalmente aqui na morfologia, os erros de sintaxe que são ligados aí à regência, concordância, a pontuação, a escolha lexical que é o seu vocabulário, se você diz coisas com precisão e com clareza. Então isso tudo entra no jogo de análise, tá certo? Dessa banca. Ela vai analisar se o seu vocabulário é formal, se é muito informal, né? Tomar cuidado com gírias, evitar, na verdade, usar isso em redação, tá bom? Então, gente, esses foram os critérios avaliativos. Vamos pensar um pouquinho, né? Porque se tudo vai depender da introdução, o que você tem que saber muito bem é a introdução. Porque tudo que vai correr depois na redação vai depender exatamente da sua boa introdução na VUNESP. É ela, basicamente, que decide o seu destino em concurso, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, né, extraído das nossas aulas, que é um exemplo da prova da PM de São Paulo 2016, para você saber como que é feita essa introdução, não é? E aí a banca fez uma pergunta: o Brasil recebe os refugiados de forma adequada? Foi a pergunta que ela fez e ela queria uma dissertação
sobre isso, né? Que você escrevesse uma dissertação para responder essa pergunta. Bom, eu trouxe para vocês duas introduções que nós retiramos da época, na redação, né, a época na redação dos alunos. Então a gente transcreveu aqui, porque às vezes a imagem não fica tão boa. Introdução número 1 diz assim: o século XXI convive com a maior migração humana da história. O drama dos imigrantes começa em sua terra, local de conflitos e disputas por poder e riqueza, e continua nos países que recebem esses imigrantes. Ao chegarem, por exemplo, à Europa, enfrentam xenofobia, porque a população local entende o imigrante como alguém que dará ao governo mais gastos e problemas sociais aumentarão como a violência. Foi o que a pessoa escreveu. Introdução 1. Preste atenção à introdução 2. Apesar de, historicamente, o Brasil ser uma nação receptiva ao ingresso de vários povos que aqui chegam, o país não recebe, de forma adequada, refugiados. Isso ocorre porque no Brasil há problemas como a barreira do idioma, predominância de baixa renda e precariedade de serviços públicos de saúde, educação e de segurança. Gente, introdução 1, introdução 2 para esta pergunta. O Brasil recebe os refugiados de forma adequada? Bom, a introdução 1 não é boa, definitivamente não. Introdução 2 é excelente. Então aqui mostra o aluno preparado, totalmente consciente do que a banca exige dele. Por quê? Ora, se a banca me exige objetividade, ela espera que eu vá responder essa pergunta. Esta pergunta foi proposta de forma bastante objetiva. Veja que aqui o aluno faz uma pequena contextualização muito rápida. Apesar de o Brasil historicamente ser uma nação receptiva ao ingresso, né, dos povos que aqui chegam, e que diz: o Brasil não recebe de forma adequada refugiados. Então o aluno já deixou claro, não recebe. Ele já respondeu a pergunta. Isso mostra o total compromisso com o tema. O de cima vai falar do século XXI, que convive com a maior migração humana, vai falar sobre o drama dos imigrantes, vai falar como os imigrantes chegam à Europa. Detalhe, a banca não perguntou por Europa, ela perguntou por Brasil. Então essa introdução aqui, ela foge completamente à previsão da banca, tá? E veja que o aluno já vai adiantar as causas. Olha aqui na introdução 2, por que ele julga que o Brasil não recebe bem seus refugiados? Ele fala, primeiro, a barreira do idioma. Segundo, predominância de baixa renda no Brasil, né? E terceiro, precariedade de serviços públicos. Então ele vê três causas que vão, naturalmente, que ele vai trabalhar depois no desenvolvimento, que demonstram esse problema de recepção dos refugiados no Brasil, tá? Então, esse aluno aqui ele já começa ganhando o concurso em relação ao aluno que fez a introdução 1. Tudo bem? Bom, quando chega no desenvolvimento, o que a banca espera ver? Ela espera que você, né, possa trabalhar cada uma dessas causas que ele apontou, barreira do idioma, baixa renda, precariedade dos serviços, em cada parágrafo do desenvolvimento, certo? Que você possa comprovar isso de alguma forma, né? Ampliar a ideia de cada um deles. E veja que tem que ser pela ordem, tá? Você vai ter que trabalhar de forma ordenada. Então, preste atenção, no concurso a gente não joga 5 ideias num só parágrafo, não faz o menor sentido. É uma ideia bem ampliada, comprovada, tá bom? Então, é isso que vão esperar de você no desenvolvimento. E na conclusão, a banca vai esperar de você ou uma ratificação daquilo que você falou. O que é ratificação? Uma confirmação, certo? Ou uma proposta de melhoria, uma solução, uma proposta de intervenção que você vá apresentar para aqueles problemas que você levantou. Vamos lembrar que aqui você não pode ter mais nada de novo, né? Você não pode deixar perguntas em aberto, nada disso, tá bom? Então, gente, essa é a estrutura básica de uma redação da VUNESP, perfeito? Bom, para a gente finalizar essa nossa aula para não ficar tão extensa assim, eu vou falar sobre possíveis temas, tanto para o pessoal da educação quanto para o pessoal das demais áreas. E convido o pessoal da educação também a entender as demais áreas. Por quê? Porque nem sempre a VUNESP tem compromisso em trazer temas de educação só para educação. Isso depende muito do edital dela. Lembrando que o edital de vocês é um edital de redação comum, tá? Falando com o pessoal da educação aqui principalmente. É diferente de outros editais que a VUNESP já fez para a área de educação, que ela queria questão e ela delimitou essa questão ao conhecimento específico da área de educação.
Houve editais pretéritos em que a banca fez isso. Então, quando a banca fala de educação, perdão, de redação de um modo geral, ela pode cobrar qualquer tema. Se você tiver de pensar dentro da área da educação, você que vai fazer só para a área da educação, você pode pensar a questão da escola sem partido, aprofundar o entendimento sobre isso, porque isso marcou muito, principalmente na cidade de São Paulo, nem tanto em Campinas, né, o processo de alguns vereadores da cidade, por exemplo, fiscalizarem diários escolares, tá certo? Para ver se havia algum partidarismo nesses diários. Então você tem que pensar bastante esse tema, tá bom? Para que você possa analisar essa questão toda, todo o conflito, né, que há por trás desta ideia, tá bom? Não se esqueça de pensar em investimento em educação fundamental, porque parece que é uma tônica do governo federal em se investir nisso daí. Então, de certo modo, mesmo você fazendo concurso para a prefeitura, você precisa entender a importância desse investimento. Pensar 3 áreas, por exemplo, são super importantes na educação fundamental. E por que isso é importante, né? Isso vai fazendo, gente, sem pensar partidarismos, tá? Vá conversando a sua redação sempre de forma, com pensamento sempre progressivo, que isso é importante, porque você está fazendo o concurso para a VUNESP, tá bom? Então pense nisso. Pense também aspectos ligados à valorização do professor. Por que é importante valorizar o professor, ainda mais no século XXI, em que tem havido uma espécie de, entre aspas, demonização da figura do professor. O professor visto como um vilão, dentro de sala de aula, como um doutrinador, essas questões todas, assim, né, que é preciso entender o que se quer dizer com isso, né, que conceito está por trás disso, alguma coisa assim. A questão, por exemplo, de um plano de carreira para o professor que ainda falta, de uma sistematização do ensino, né? A gente precisa aí sistematizar o ensino público, ainda não houve esse processo todo no Brasil, tá? Então, de olho. Os conflitos que acontecem no ambiente escolar, tem que entender não só do bullying, mas todo o processo de conflitos, as questões ligadas à violência, né? O aumento dessa violência no ambiente escolar, ou a violência que é trazida para dentro da escola, então você tem que aprofundar essas questões. E o desafio da alfabetização e do letramento, né, na educação infantil, tem que passar por isso daí, tá? Então, isso aí seria mais pro pessoal da educação, mas eu convido o pessoal da educação a prestar atenção também nesses temas que vão ser dados para as demais áreas, né? As demais áreas, a área das engenharias, arquitetura, o agente administrativo, o auditor, contador, o pessoal todo vai fazer redação. Pessoal, a VUNESP, ela gosta de fatos. Para ser um fato bem atual, você tem que ficar bastante atento. Portanto, você se prepara para a redação da VUNESP até o dia da prova, praticamente. Você tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Porque ela recorta um fato e daí vai te fazer uma pergunta ou trazer um tema para você pensar este fato, né? Então nós temos, por exemplo, de olho no problema que vem atingindo o Brasil principalmente, né? Nós temos uma espécie de uberização do trabalho no século XXI, que já é um termo técnico mesmo do pessoal que pensa essa questão. O Brasil tem um desemprego altíssimo, tá, gente? A gente tem que pensar as razões desse desemprego, as consequências desse desemprego, de um modo geral, né? A precarização das relações de emprego é o processo da uberização, né? Ou seja, hoje você já não é mais profissional, você faz aquilo que vem, aquilo que aparece para você, né? A questão da informalidade que tem sido crescente, tá bom? Então, você precisa pensar essa questão do desemprego, que é o maior problema nosso, e naturalmente isso pode ser cobrado aí para você numa prova da VUNESP. Pense nos processos de automação, né, que de certo modo aumentaram a produção, aumentaram o lucro do capitalismo tecnológico, porém geraram muita precarização do trabalho. Então, de olho. Outra questão que tem mais a ver com Campinas, principalmente, que é a difícil contenção da violência urbana no interior do Brasil. Existe a violência urbana que é contida nas grandes capitais do país, mas você tem regiões polares como Campinas, regiões de polarização como Campinas, que tem uma violência que é muito difícil, é historicamente difícil de ser contida. Você precisa entender o estigma dessa violência, o que está por trás, como que as forças, tá certo, governamentais atuam, qual é o grau de eficiência dessa atuação, tá? Outra questão interessante, um pouco mais ampla, liberdade de expressão é um dos temas preferidos da VUNESP,
e você precisa estar atento a todos os fatos que acometem esse processo, esse direito fundamental, né, que tem relação com ele. Como, por exemplo, né, trabalhar a representação da realidade pela mídia. Hoje tem havido muito choque entre o poder público e o poder midiático, né? Então você precisa pensar até que ponto a liberdade de expressão ela é importante, tá certo, numa democracia, tá certo? E até que ponto a liberdade de expressão ela também indica, né, uma carta aberta para que a mídia possa também fazer o que quer, certo? Se aproveitar dos fatos, distorcer fatos, etc. Então você tem que pensar essas duas questões, ler bastante sobre isso, é importante. Um tema importantíssimo tem sido trabalhado pelos concursos de um modo geral, né, que são as doenças do século XXI, tá, gente? As doenças do século XXI, mal do século XXI. Quando a gente fala de algum mal do século, a gente está falando de doenças, né? Você pensa século XIX, foi a tuberculose, século XX, a AIDS, né? E o século XXI as chamadas doenças emocionais, doenças geradas por uma sociedade completamente logada o tempo inteiro, né? De uma sociedade que trabalha muito, de pessoas que são donas e ao mesmo tempo trabalhadoras de negócios, né, que precisam se entregar muito. Então você tem essas doenças emocionais que têm sido aí exatamente decorrentes de uma chamada sociedade do cansaço, né, de um esgotamento físico exigido exatamente quando a flexibilização, por exemplo, das relações de trabalho, a flexibilização de espaço e tempo, você já não tem mais o chão da fábrica, o escritório já não existe mais, ele vai para onde você for, né? Por quê? Porque você tem um celular na mão. E nós temos também, né, um tema muito quente aqui, que é o das redes sociais, a sociedade controlada, tá bom? Por conta de que, se a gente pensar várias questões ligadas por exemplo, vazamentos de informações. Como que isso acontece, né? Nós entramos no século XXI com a cabeça do século XX. Século XXI, tudo que você processa nas redes sociais, isso não é sigilo, não é sigiloso, isso vai para algum lugar. E cedo ou tarde isso pode ser recuperado. Isso indica o quê? Os sintomas de uma sociedade altamente controlada. Né? Nada do que você faz fica escondido. Já começou esse processo no final do século XX com as câmeras nas ruas, né? E agora as câmeras estão na nossa mão. Nós, muitas vezes, é quem nos exibimos, né? E isso daí tem sido assunto de vários concursos públicos. Naturalmente, o VUNESP deve para isso daí, tá? Bom, se você gostou dessa exposição e quer estudar conosco, quer ter suas redações corrigidas conosco, nós temos no Turma de Redação, certo? A teoria textual, aprofundamento dessa teoria textual, 4 discursivas corrigidas, provas comentadas da VUNESP, provas de língua portuguesa comentadas da VUNESP, que a gente oferece como bônus para que você possa ter a sua redação corrigida. A gente empurra você um pouquinho para que você possa ali ter a sua redação corrigida, tá bom? Bom, site do Turma de Redação, turmaderedacão.com.br, não é? Se você quiser um descontão, entre em contato com o nosso WhatsApp, que é o 32 98888 três vezes, né? 98867661, para que você possa falar com a Malu. Falar, Malu, acabei de ver a aula demonstrativa, eu queria um desconto para eu estudar no Turma de Redação e me preparar para a redação da VUNESP, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, ótima temporada de preparação para o seu concurso.